Olá, vamos pensar um pouco. Quantas das nossas ações diárias são, na verdade, automáticas? Hoje a gente vai mergulhar em O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, para entender as forças invisíveis que comandam as nossas rotinas e, o mais importante, como é que a gente pode assumir o controle disso tudo. Essa aqui é a Lisa Allen. E para quem estuda hábitos, ela é um caso de estudo perfeito. Se a gente olhar o antes e o depois da vida dela, parece que são duas pessoas completamente diferentes. Antes, fumava, era obesa, tinha mais de 10 mil dólares em dívidas, não parava em emprego nenhum. Depois, a transformação é inacreditável. Mas como? Como ela conseguiu essa virada? A resposta começa com a mudança de uma única coisa. Mas esse ponto de virada não foi um plano super bem pensado, não. Foi, na verdade, um momento de puro desespero. Durante uma viagem para o Cairo, logo depois de um divórcio bem difícil, ela se sentiu no fundo do poço. Ali, sozinha, num quarto de hotel, ela tomou uma decisão que soava quase aleatória. Ela decidiu que iria voltar para o Egito para atravessar o deserto a pé. E para ter qualquer chance de fazer isso, uma coisa era certa: ela precisava parar de fumar. Ela nem imaginava, mas essa decisão específica foi a faísca que acendeu a reconstrução da vida inteira dela. A história da Liz é incrível, mas não é só sobre ter força de vontade. É sobre algo muito mais profundo. Os scripts automáticos que rodam no nosso cérebro, governando a nossa vida sem que a gente nem se dê conta. Pensa aí, qual foi a primeira coisa feita hoje de manhã? Tomar um café, escovar os dentes, checar o celular? Foi preciso decidir fazer isso? A verdade é que a maior parte do que a gente faz no dia a dia não passa por uma decisão consciente. São hábitos. E olha, não é pouca coisa. Um estudo da Duke University mostrou que mais de 40% das nossas ações diárias não são decisões de fato, são hábitos. Ou seja, é quase metade da nossa vida sendo vivida no piloto automático. E essa ideia não é nova, não. O filósofo William James já falava isso lá em 1892. Ele disse: toda a nossa vida não passa de uma massa de hábitos. A gente sabe disso há muito tempo, mas só de uns tempos para cá é que a ciência começou a entender de verdade como esses hábitos funcionam. Então, como é que isso funciona lá dentro do nosso cérebro? Os cientistas descobriram um ciclo, um loop neurológico bem simples, que é a base de todo e qualquer hábito. É a receitinha que o cérebro usa para automatizar as coisas. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro, tem a deixa, que é o gatilho, é o que dispara o hábito. Depois vem a rotina, que é a ação em si, seja ela física, mental ou emocional. E por fim, a recompensa. É o prêmio que o cérebro recebe e que faz ele pensar: opa, isso foi bom, vamos guardar essa sequência para usar de novo. E aqui que está o pulo do gato. Entender esse loop não é só uma curiosidade. É a chave para a mudança. Porque quando a gente enxerga as peças no mecanismo, a gente pode começar a mexer nelas. A ideia não é lutar contra o hábito, mas sim redesenhá-lo. Isso nos leva ao que talvez seja a sacada mais poderosa do livro. Uma regra bem simples, mas que tem o poder de remodelar qualquer hábito. É a regra de ouro da mudança de hábito. E ela diz o seguinte: é quase impossível apagar um hábito ruim. O que dá para fazer é transformá-lo. E como se faz isso? Mantendo a mesma deixa e a mesma recompensa, mas trocando a rotina que fica no meio do caminho. Voltando para Lisa. A deixa dela podia ser o estresse ou o tédio. A recompensa que ela buscava com o cigarro era um alívio, uma distração. Ao colocar a corrida no lugar, ela manteve a mesma deixa, mas criou uma nova rotina que dava uma recompensa parecida. A liberação de endorfina, a sensação de dever cumprido, só que de um jeito muito mais saudável. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Mudar esse hábito de fumar não foi uma coisa isolada na vida dela. Foi como derrubar a primeira peça de um dominó gigante, que desencadeou uma cascata de outras mudanças positivas. Os pesquisadores chamam isso de hábito angular. É um hábito-chave, sabe? Aquele que, quando a gente consegue mudar, ele meio que arrasta e reorganiza vários outros hábitos bons junto com ele. No caso da Lisa, parar de fumar foi o hábito angular dela. Foi a peça que virou o jogo. Ao focar em mudar só esse padrão, ela, quase sem perceber, começou a reescrever as regras de várias outras áreas da vida. E olha só como a coisa toda se desenrolou em cadeia. Parar de fumar a fez começar a correr. Correr a fez se preocupar mais com a alimentação. Com a saúde melhor, o sono e o foco no trabalho também melhoraram. Mais foco levou a mais sucesso e estabilidade financeira. E todo esse sucesso deu a ela confiança para fazer um mestrado e até comprar uma casa. É um ciclo positivo que se retroalimenta. E o mais impressionante,
E isso não foi só uma mudança de comportamento, foi uma mudança física, neurológica. Exames do cérebro da Lisa mostraram que novos caminhos neurais ligados à autodisciplina estavam se fortalecendo e, literalmente, superando os caminhos antigos ligados aos vícios. O cérebro dela se remodelou. A grande lição aqui é que não é preciso consertar tudo de uma vez. O segredo é identificar e mudar o hábito certo, o hábito angular. E isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para refletir. Qual seria o único hábito que, se fosse mudado, poderia transformar todo o resto?